Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. Hoje nós vamos falar sobre as tais cores, né, para se passar o Réveillon, né? Você sabe que eu fico muito brava quando as pessoas falam assim: ah, imagina, vou usar amarelo, para quê? Ah, o amarelo vai me dar dinheiro. Então eu vou explicar hoje para vocês o que significam as cores, não só para o Réveillon, mas o significado e o sentido das cores no nosso próprio dia a dia. E aí vocês vão escolher qual a cor que vocês vão usar no Réveillon, tá bom? Antes disso, da gente começar o nosso vídeo para valer, eu peço para que vocês se inscrevam, ative o sininho para futuras notificações, dê o seu like e compartilhe, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de cores, vocês imaginam, cores, gente, é energia. Tanto é que é energia que, olha, onde tudo as cores estão. Imagina o nosso mundo sem cor. Imagina o mar, sem o azul do céu, que a água é branca, a água é cristalina, né? O céu é que faz ela ficar azul. E a gente tem mania de falar que o mar é azul, né? E não é, é o céu. Mas, quando a gente olha para o mar, o que a gente imagina? Aquele mar, aquela imensidão de água, né? Azul. Essa é a cor. Se a gente falar de mar agora, vocês vão pensar no mar azul. Quando a gente fala dos orixás, a gente também pensa nas cores dos orixás. Se eu falo em Oxalá, a gente vai pensar no branco. Se eu falo em Oxóssi, a gente vai pensar no verde. Se eu falo de Oxum, a gente vai pensar no amarelo. Gente, as cores do orixá, deixa a mãe explicar aqui, né? Senão daqui a pouco começa a colocar nos comentários, né? Aonde que Oxum é amarelo? Na casa da mãe Renata, tá bom? De novo, tudo que eu falo aqui é o que eu vivencio, é a forma como a mãe Renata trabalha, tá? Mas eu sei que em determinadas casas, Oxum é azul claro, Oxum é rosa, tá? Isso sempre vai depender da vertente de cada umbanda, digamos assim, né? O rumo aí que o pai de santo, a mãe de santo tomou dentro da sua própria cultura ali, tá? Errado? Não, não tá. As cores, elas se modificam de acordo com o fundamento do próprio orixá. Então, se vem um orixá que não é Oxum, mas sim uma qualidade de Oxum, é uma outra cor de vela. Então, se para aquele pai de santo, aquela mãe de santo, naquele momento foi o azul claro, vai ser o azul claro. Mas eu estou falando da cor que a gente trabalha na nossa casa, tá? Tanto que a nossa vela no altar, por exemplo, quando eu falo de Oxum, é a vela cor-de-rosa. Porque Oxum aceitou o cor-de-rosa. Yansan, ela não aceitava a vela vermelha por conta do vermelho aqui na nossa casa ser de Ogum. Então, por respeito à casa ser de Ogum, para Yansan, a orientação espiritual foi a vela amarela, tá? Então, se eu colocar um vermelho ali, tá errado? Não, se eu vou fazer uma oferenda para Yansan, para a força de Yansan somente, eu vou colocar também a vela vermelha, tá bom? Só no altar que acontece isso por conta desse respeito aí, né, que existe entre as entidades, entre as divindades. Então, quando a gente fala de cores, olha, a cor, ela é a nossa própria aura, o nosso perispírito, os nossos chakras. Então, olha quanta energia se baseiam as cores. Então, quando a gente fala usar determinada cor, usar determinada roupa na virada de ano, é aquilo que você realmente quer vibrar. Então, você quer mudar a sua energia. Então, se eu uso um branco, branco representa a tranquilidade, representa a paz, representa a sensibilidade, a paciência. Então, se eu quero trazer algo dentro dessa energia para mim, eu realmente vou buscar vibrar aquela energia. Então, a cor da roupa não tem a ver. O amarelo, por exemplo, um dourado, porque é prosperidade. Sim, Oxum, prosperidade, fartura, né? Fortuna. Então, por aí vai. O ouro representa o ouro. Então, o dourado ou o amarelo, porque eu quero ganhar muito dinheiro aí no próximo ano. Não, até mesmo porque assim, se a gente não trabalhar, a gente não tem dinheiro. Então, não adianta você só vestir amarelo.
Então você está vendo? As energias das cores, elas vão mudar a nossa vibração. Então se eu coloco um amarelo, se eu coloco um dourado e eu vou pensar, eu vou vibrar que eu quero o quê? Eu quero muito trabalho para que realmente a minha vida possa ser próspera. Entendeu? Que não me falte o ouro, que não me falte realmente o dinheiro. Aí a gente está falando do lado material. Porém, quando a gente fala na cor amarela, ela representa, o dourado, ele vai representar sim essa prosperidade, tá? O amarelo, ele também representa a alegria, ele representa a disposição. Então a cor, ela tem muito a ver com o nosso, literalmente o nosso estado de espírito. Então até aquele dia que você olha no seu guarda-roupa e você quer vestir um preto, opa, peraí, vamos parar, vamos analisar o que está acontecendo com a gente. Por quê? Porque o preto, ele tem um lado bom, todas as cores, tem um lado bom, lado positivo e tem um lado negativo. Então o preto, na simbologia e na psicologia, nós estamos querendo nos esconder. Na espiritualidade, eu uso o preto quando eu quero me fechar, por exemplo. Então o preto, ele representa o fechamento, enquanto o branco é a vida, é a renovação, por isso que a gente quer usar branco, né? A maioria usa branco no ano novo. O preto, ele representa o fim da vida, ele representa o luto, o fechado, né? Então o começo de um ciclo é o branco e o preto é o final do ciclo. Qual a parte boa do preto? A parte boa do preto é, como eu falei, é fechar a energia. Então a partir do momento que eu coloco uma roupa preta, eu coloco, não coloco só a roupa, né gente, eu coloco umas proteçãozinhas escondidinhas aqui embaixo, no umbigo, nos cristalzinhos dentro do sutiã, e aí eu ponho a roupa preta. Por quê? Depende de onde eu vou, com quem eu vou me encontrar, como eu já sei qual a energia que eu vou deparar, então eu coloco o preto realmente para me fechar. Isso dentro da espiritualidade. Então, vou dar um outro exemplo do preto. Se eu vou, um vendedor com a roupa preta, por exemplo. Então ele está ali, ele está vendendo o produto, mas ele está representando uma autoridade. Então o preto, ele traz a elegância, ele traz a firmeza. Então aquele vendedor, ele é bom vendedor, ele consegue vender, mas por quê? Porque ele é firme na forma dele trabalhar. Então, muitos salões de beleza, por exemplo, antigamente se usava o branco, né, para trabalhar. Agora eles usam a cor preta. Por quê? Porque eles querem ficar neutro, por vários motivos. Um motivo é que eles usam muito produto químico, tá? Mas ali, quando uma pessoa vai até um salão de beleza, quem tem que ficar em evidência? É o cliente. Então o preto ali, ele dá uma fechada, né, nas pessoas que ali estão trabalhando e acaba colocando em evidência os seus próprios clientes. Então vocês estão entendendo quanta energia tem em cima das cores? A pintura de casa, né, a pintura de ambiente. Um exemplo, a cor lilás é a cor da intuição, é a cor da espiritualidade. Quem é médio, quem tem sensibilidade, não pode pintar o quarto dessa cor. O lilás. Por quê? Porque você vai estar atraindo mais a sensibilidade, você vai estar abrindo mais ainda o seu campo de visão, que é bem aqui, ó. Tanto é que eu tenho uma terapia que eu faço, que são com os cristais, que foi ensinada pelo meu cigano, e onde a gente coloca vários cristais em vários pontos. E o cristal que é colocado aqui, ó, é o cristal lilás. Por quê? Porque ele abre a nossa intuição, ele abre a nossa visão. Da mesma forma que os cristais vermelho, que eu uso a jaspe vermelha, nessa região aonde fica o chakra básico. Então, que é o quê? É para descarregar. Então, ele está trazendo, o vermelho traz a força e o vermelho representa a força. Né? Então, é que a força dessas pedras, a força desse cristal já é um mineral. Então o mineral por si ele já vai fazer o seu trabalho ali, no chakra certo, a cor certa, oração em cima, e ainda eu ativo com a cromoterapia. Então ali, todos os chakras, a pessoa está com um mineral, está com um cristal, para um determinado motivo, uma determinada cor.
E aí a gente ainda ativa as luzes da cromoterapia para a cor que há necessidade ali de trabalhar. Então, se a pessoa... o amarelo, gente, ele traz uma... o nosso consciente, o nosso inconsciente é muito interessante, porque no mesmo momento que a gente, vamos supor, eu visto uma roupa, eu vou me olhar no espelho. O nosso inconsciente, ele já captou aquela cor e ele entende a mensagem que a gente está querendo passar. Então, por isso que até em determinadas cores de roupa, para determinados eventos, a gente tem que tomar cuidado. A cor amarela, por exemplo, ela é muito boa para a gente passar a virada do ano. Mas para você fazer uma entrevista de trabalho, por exemplo, ela já não serve. Por quê? Porque quem está do outro lado te entrevistando para esse trabalho, o inconsciente dele, quando vê a cor amarela, ele vai entender que essa pessoa não é muito confiável. Olha que interessante. O amarelo, para quem está ali entrevistando, por conta desse nosso inconsciente, por conta dessa importância que as cores têm na nossa vida. Então, quando a pessoa recebe você para uma entrevista e vê você de amarelo, o inconsciente já fala, opa, peraí, essa pessoa pensa só em dinheiro, ela não é confiável. Entendeu? Então, por isso que a mãe fala, ó, tem o lado positivo das cores, como tem o lado negativo. O amarelo, ele também ativa mais a ansiedade. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí com o amarelo. Quem é muito ansioso, a gente tem que tomar cuidado com o vermelho. Qual a melhor cor para quem é ansioso? O azul. Azul claro. Por que o azul? O azul traz a calmaria, ele traz uma tranquilidade, ele ajuda, né, a baixar a adrenalina. Então, isso tudo que a mãe está falando para vocês, nesse momento não é nem espiritual. Eu já falei sobre a ligação, né, da espiritualidade com as cores. Então, se eu quero conversar com o Oxalá, eu vou acender a vela branca. Se eu quero conversar com o Xangô, reverenciar o Xangô, eu vou acender a vela marrom. Na casa da mãe, viu, gente? O marrom, ele representa a terra. Então, se a gente está falando aqui do nosso inconsciente, da forma como o nosso corpo interpreta as cores, o marrom é um pouco sombrio. Que interessante, não é o preto que é sombrio, é o marrom. Representa a terra. E essa terra, o nosso inconsciente entende como ser sombrio, por quê? Porque desde pequenininho a gente sabe que quando a gente morrer a gente vai ser enterrado. Então o nosso inconsciente, ele capta essa mensagem e ele entende que o marrom não é uma cor boa para a gente usar. É como se o marrom a gente já fosse enterrado pelo nosso inconsciente, entendeu? Então tá entendendo a ligação que as cores têm? Vamos lá, que mais cor que a mãe fala? Laranja, por exemplo. Laranja, além de ser a cor da minha cigana, além de ser uma das cores dos ciganos, né, representa aí o povo cigano, é uma cor que transmite, tinha que ser dos ciganos, né, porque é uma cor que transmite alegria, felicidade, né? Então você imagina que o vermelho com o laranja, o vermelho com o amarelo, ele agita a gente. Então vocês imaginam que vamos falar do hospital, por exemplo, né? O hospital, quando a gente entra, ele é o quê? Branco, tudo clean, né? Aí entra, o máximo que vai ter é um azulzinho claro aí no meio desse caminho. E muitas vezes, às vezes é no chão, né? Aquele emborrachado azul clarinho. Para quê? Para trazer uma segurança. Então, nosso inconsciente, né? E, gente, a maioria das empresas, eu mesmo, quando eu fui abrir minha empresa, o logo, primeiro eu fui estudar a cor do logo, para depois eu ver se identificava entre o logo, o nome, justamente para ver a percepção do nosso inconsciente, né? Para enxergar aquele logo, se a minha empresa ia ficar bem vista. Então, a gente como seres... máquinas, né, super interessantes, né, e vários corpos que a gente tem, a cor ela é trazida para o nosso inconsciente, para o nosso espírito, para o nosso emocional com diferencial. A cor rosa, por exemplo, quando eu estava dando o exemplo do hospital, eu vou falar do verde. Então, vocês já perceberam que assim, quando você vai no hospital, as roupas especiais, ou ela é azul clara, ou ela é verde, ou branco, que é normal. Por quê? Porque o azul representa essa tranquilidade. Então, quer dizer, é a confiança. Então, o que eles querem? Que a gente confie
que a gente se entregue ali. Então, nosso inconsciente começa a se conscientizar disso. O verde é a saúde. Então, eu estou buscando a saúde. Então, eu sei que aquelas pessoas que estão de verde podem me trazer a cura, pode me auxiliar, pode me ajudar, né? A cor rosa. O rosa é a cor da sensibilidade, é a cor do amor. Enquanto o vermelho é a cor da paixão, o rosa é a cor do amor. O amor incondicional. Então, esse amor é o amor entre amigos, o amor entre mãe e filho. O rosa também, ele traz uma ingenuidade, tanto que tem aquela coisa, né, da criança, né, ingênua, inocente, feliz, né? O menino quer o quartinho, as coisas azuis, a menina quer as coisinhas rosa. Só que quando a gente se torna mulher, o rosa, ele tem vários tons. Então, assim, se eu tô com rosa mais claro e vou numa entrevista de trabalho, por exemplo, eu tô mostrando a minha sensibilidade, eu já tô me entregando para a pessoa. Então, eu tenho que ir com as cores mais ou sóbrias, que seria o preto, o azul marinho ou até mesmo o marrom, tá? Só que no marrom, o nosso psicológico não vai entender que a gente está indo para uma entrevista, então a gente acaba ficando um pouquinho mais pesado e de repente essa entrevista nem vai fluir como teria que fluir, tá? Então, um pink, por exemplo, pink não, pink já é de mulher madura, decidida, que sabe o que quer. Então, são cores diferenciadas para que a gente possa, nosso inconsciente nos mostra como a gente pode nos orientar e nos guiar pelas cores. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, que besteira, usar cor, não sei o que. Gente, cor é energia, tá? As cores são usadas numa mandala, as cores são usadas nas cartas. Então, em vários oráculos, né, se usam as cores justamente para quê? Para ativar o nosso inconsciente. Então, muitas vezes a pessoa tem medo, a pessoa tem insegurança. Dentro da cromoterapia, até o lençol da maca é vermelho, porque eu quero levar força e confiança para essa pessoa, tá bom? Então, aproveite aí as mensagens que a mãe está passando aqui sobre as cores, escolham a sua melhor opção para você passar o seu Réveillon. E aceite, acredite que o seu inconsciente vai trabalhar ao seu favor, tá bom? Vou ficar por aqui, porque já tem os dedinhos ali. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Que as cores faz parte da Umbanda, não tem como, né? Então, Umbanda falando de coração para corações. Se inscrevam, compartilhem, curtam e até o próximo vídeo. Siga a gente nas redes sociais, tá bom? Falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.